Bom dia a todos, meu nome é Beth Mello, eu sou colaboradora das assistências P3F. Vamos, nesse instante, nos ligar a Jesus e vamos pedir ao Mestre que nos ajude na compreensão da sua mensagem, que ele possa nos aclarar o entendimento, que ele possa nos ajudar na assimilação, para que possamos pôr em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, tudo aquilo que Ele nos passa através do Evangelho. Vamos também agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, pela bênção da vida, e vamos aproveitar e pedir sustentação no enfrentamento dos nossos desafios, que possamos confiar mais em dias melhores, em dias mais tranquilos. A lição do dia de hoje está contida no livro Pão Nosso, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. E nós vamos nos ater nessa oportunidade no capítulo 161, que tem por título Vós que dizeis? E perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Lucas, capítulo 9, versículo 20. Certo dia, Jesus estava orando como sempre fazia. Nessa ocasião, estavam com ele alguns discípulos, como nos narra o evangelista. Jesus, então, se dirige a eles e pergunta: Quem dizeis que eu sou? Por força da condição de seguidores e que estavam sempre próximos a ele, deveriam estar melhor identificados. Por isso, o mestre pergunta a essas pessoas que estavam mais próximas, porque achou que elas estavam mais aptas a refletir com maior clareza, que possivelmente teriam uma posição mais efetiva em relação à mensagem que ele trazia. O mestre desejava saber como estava o aprendizado dessas pessoas e como elas o viam. Houve delas então alguns comentários e em seguida ele aproveita essa oportunidade para instruí-los, já que havia muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões. Muitos acontecimentos viriam e era necessário que estivessem preparados. Todos nós temos a nossa opinião, mesmo que distante da verdade, na grande maioria nós ainda não assimilamos as informações que deveríamos ter canalizado para as nossas vidas. Muitos de nós, nos dias atuais, ficamos tão empolgados com as descobertas da ciência, da tecnologia, e deixamos um pouco de lado o nosso tão importante elo de convivência com Deus. O que Jesus significa na nossa vida? De que maneira nós nos identificamos com Ele? De que forma nós vivemos depois de termos conhecido Jesus? E qual o significado do seu ensinamento no nosso dia a dia? São perguntas que ficam no ar, já que temos muitas dúvidas, temos atavismos, preconceitos que acabam gerando dificuldade para que possamos respondê-las com um alcance devido, como expressão das inúmeras conquistas da nossa trajetória evolutiva. Como o nosso mundo necessita de desafios para progredir, várias situações diferenciadas, até então não esperadas, acabam acontecendo. Nós, porém, ainda experimentamos hoje os mesmos conflitos de antes de tomarmos conhecimento da sua mensagem. Isso nos leva a ponderar quanto à necessidade de sermos um pouco mais atentos às indagações que nos chegam, dando a cada uma a resposta exata e concisa. Estamos ainda muito vinculados a valores imediatistas,
pouco interessados aos valores espirituais. Isso nos tem impedido de visualizar grandes verdades. Continuamos indiferentes às situações que dizem respeito à nossa felicidade futura. Nos sentimos desamparados e permanecemos despreparados para enfrentar as coisas que fazem parte do nosso processo evolutivo. Isso dado a fragilidade da nossa capacidade de perseverar e confiar na bondade divina. Nos diz o benfeitor Emmanuel, então, nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta das suas impressões puramente intelectuais sobre os pruridos da presunção humana. Jesus trouxe palavras de esclarecimento, lições claras e simples de como deveria ser a nossa conduta para que nos fosse possível a assimilação do que nos era lícito ou bom e, ao mesmo tempo, nos encoraja à ponderação, ao equilíbrio. As orientações de Jesus permanecem à disposição de todos aqueles que se disponham à renovação de atitudes. Porém, ainda não conseguimos sentir realmente a importância dos ensinamentos que ele nos trouxe. E, no entanto, cada fato nos leva a refletir quanto à dinâmica da nossa relação conosco mesmo e com os outros. Sobre esse fato, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele nos fala que é muito importante que nós possamos procurar nos esclarecer, mudar o nosso coração, porque nas horas de tormento que acabam acontecendo, o nosso entendimento vai nos ajudar no enfrentamento dessas situações. Fica muito mais fácil quando nós compreendemos as coisas que nos acontecem. Precisamos avaliar o que nós temos, o que não temos e enriquecer o nosso patrimônio espiritual. E essas situações mais difíceis, o enfrentamento desses desafios, são as ferramentas de que Deus se utiliza para que nós possamos, mesmo que devagar, aumentar esse nosso patrimônio espiritual. Por intermédio do Evangelho, nós temos a claridade reveladora e somente vivenciando, trabalhando os nossos sentimentos, nós vamos ser felizes. Jesus é nosso guia e mestre, vem nos resgatar da nossa ignorância das leis divinas. Portanto, cabe a nós colocar as nossas vidas nas mãos do nosso mestre, nos esforçar para desenvolver a nossa lucidez intelectual e moral, não exigir privilégios, mas sim sustentação. Força, porque cada desafio é um degrau a mais no nosso aprendizado. Na medida que os nossos conhecimentos vão aumentando, cresce a nossa responsabilidade. As palavras, nossos atos exteriorizam o que vai no nosso coração. E já é tempo de trazer os ensinamentos de Jesus para a nossa vida, modificar a nossa conduta interior, nosso comportamento social e humano. Jesus não veio destruir as leis que vigoravam naquela época, mas respeitava essas leis e nunca violou nenhuma delas. Veio cumpri-las, ou seja, desenvolvê-las. Acrescenta a elas o amor. Acrescenta o amor a essas normas que já vigoravam. Nada fez que estivesse em desacordo com as leis divinas. Apesar de imperfeitos, de termos uma caminhada ainda grande pela frente, nós também podemos chegar lá. Caminhamos devagar, nossas realizações espirituais são insuficientes, mas o chamamento de Jesus chega até nós.
o que dificulta é que caminhamos ao menor esforço e ainda procuramos vantagens pessoais. O chamado de Jesus pede testemunho de lealdade na assimilação e na prática dos seus ensinos. Nós ainda não conseguimos a identificação com a mensagem nem pelas palavras, nem pelas atitudes, da forma como nós deveríamos. Jesus, por amor, elege um samaritano desprezado e faz dele o símbolo da solidariedade. Com amor, ele libera uma mulher equivocada, tirando-lhe o complexo de culpa. E também pelo amor. Ele atende uma mulher estrangeira que lhe pedia socorro porque era portadora de uma enfermidade humilhante. Sempre havia amor na sua trajetória, iluminando as vidas, amparando as necessidades dos corpos, das mentes e das almas. Tornou-se e prossegue sendo o símbolo do amor integral em favor da humanidade, a qual dedica o sentimento humano profundo e libertador. Precisamos lidar com as nossas emoções, precisamos adotar a análise que é indispensável no nosso processo de reeducação individual. Muitas sombras ainda nos envolvem. Nossas faltas não circunscrevem em questão de dias. A transformação é necessária. Por isso, Jesus nos alerta. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Ele deseja que todos nós sejamos melhores. Por isso, ele nos convida a segui-lo. Por isso, ele nos alerta que deveríamos ser perfeitos como o nosso Pai o é. Jesus deseja que todos nós possamos aprender com ele. Nos convida a assumir responsabilidades espontaneamente. Continua Emmanuel, esses amigos, porém, não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os círculos acadêmicos e nem arriscam títulos convencionais numa excursão desapaixonada através da relação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que lhes renove a experiência nas estradas da vida imperecível. Somos senhores de nós mesmos. Nós construímos os nossos destinos e a nossa realidade física e espiritual conforme o que cultivamos. O contato com Jesus através do Evangelho deve dar lugar a uma revolução interior, mudando nossas aspirações futuras. Emmanuel ainda continua nos alertando. Entretanto, na intimidade dos sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Como estamos nós em relação àquilo que aprendemos de Jesus? Será que nós temos nos esforçado o suficiente? Nós devemos nos esforçar, procurar entender, procurar amadurecimento espiritual em relação a esses ensinamentos que ele nos traz no Evangelho, colocando todo esse aprendizado em ação todos os dias da nossa vida. Todos recebiam sabedoria, eram agraciados com misericórdia pelo Mestre, mas a forma como recebiam era muito diferente entre eles. Nós também, pelo estudo do Evangelho, pela vivência do Evangelho de Jesus, nós assimilamos muita coisa. Mas a forma como nós colocamos todo esse aprendizado no nosso dia a dia é muito diferente entre cada um de nós. E para que possamos conseguir a liberdade interior, a emancipação, nós necessitamos da luz do conhecimento, da coragem, para nos entregar com decisão e ir ao encontro dos nossos objetivos. A benfeitora Joana de Ângeles, ela nos lembra que o homem velho deve ceder lugar a um homem novo, sedento de identidade com a vida e de vivência com a verdade.
E conclui o benfeitor Emmanuel: palestras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. A nós outros, ou seja, nós que já aprendemos um pouco, né? Porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos da sua infinita bondade. Deus, Ele nos ampara. Nós somos aquelas pessoas que a cada dia tenta melhorar um pouquinho, mas que ainda comete algum equívoco. Por isso nós precisamos, como diz o benfeitor Emmanuel, meditar, renovar as nossas aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele a cada um de nós. E todos necessitamos conhecê-lo de modo a assiná-lo em nossas tarefas de cada dia. A proposta de Jesus era sempre de melhoria nos valores morais e espirituais, oferecendo sempre oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida, falando sempre em linguagem simples para aquelas pessoas que buscavam naquela época e para nós hoje que o buscamos através do Evangelho. O Sermão da Montanha é um desafio à não violência. Jesus enfrenta os desafios da vida terrena serenamente. Alegrai-vos, propôs Jesus, é chegado até vós o reino de Deus. Este reino que Jesus fala no Evangelho está dentro de cada um de nós e espera ser descoberto e habitado. Nos aguarda de forma desafiadora. Somos espíritos caminhando para Jesus em jornada na estrada da evolução moral e intelectual. Chegamos onde estamos, errando, acertando, depois de algumas experiências. Precisamos caminhar na sua direção, nos deixando por ele preencher e nos alegrando sempre, como seres esforçados, concluir a nossa luta em direção à perfeição. Se desejamos curas para os nossos males, precisamos seguir os seus ensinamentos. Não estamos sozinhos nessa batalha. Jesus na nossa vida significa a luz, que nos aquece, que nos clareia na nossa condição humana. Precisamos dele para crescer, para sair dos nossos limites para o infinito do seu amor. E assim, então, confiantes que acima de todas as dificuldades brilha a luz da esperança, unidos uns aos outros, vamos abrindo os nossos corações em vibrações amorosas. Vamos vibrar pelos nossos assistidos e seus familiares, envolvendo a todos em fluidos salutares, fortalecendo-os em saúde, esperança e fé. Vamos vibrar paz, harmonia, fraternidade para todos os povos do planeta, envolvendo seus governantes para que sejam realmente auxiliares de Jesus. Vamos vibrar para que a mensagem de Jesus chegue a todos os lares, principalmente aqueles que procuram por uma mensagem de esperança, de fé e de renovação. Vamos vibrar por todos aqueles que perderam seus empregos, para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vamos vibrar pela nossa Federação Espírita do Estado de São Paulo, que nos acolhe a todos, nos dando muitas oportunidades de trabalho e aprendizado no bem. Vamos vibrar pela nossa família, envolvendo os nossos familiares em vibrações de respeito, fraternidade e amor. Que possamos ter um dia de muita paz. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.